Estamos de volta para te fazer um convite para fazer uma viagem no tempo. É o seguinte, 10 anos atrás, o Brasil dava início ali à primeira extração de óleo do pré-sal. Até então, um termo desconhecido, pré-sal, né? Ninguém conhecia. Pois bem, esse nome virou sinônimo de uma promessa de riqueza. Colocou o Brasil aí no ranking das nações com grandes reservas de petróleo. Nossos repórteres Natália Toledo e Milton de Oliveira viajaram até a Bacia de Santos, na costa do Brasil, para mostrar as consequências dessa descoberta. Vamos ver. Navegar ou sobrevoar centenas e centenas de quilômetros mar adentro. E saber que em algum lugar, bem lá no fundo, uma reserva gigantesca e intocada de petróleo nos aguardava. Só que o fundo era uma distância jamais perfurada pelo homem, que ia além de um oceano de águas ultraprofundas. O tesouro estava abaixo da camada de sal, a 7.000 metros da superfície. O Brasil descobriu que o pré-sal era uma realidade em meados de 2006. Estaria no Sudeste, com 3 vezes o tamanho do estado do Rio. Da descoberta até a extração do primeiro óleo foram 2 anos. 2 anos tentando eliminar perguntas que ainda estavam sem respostas. E em nenhum lugar do mundo. Como chegar tão fundo e tão distante da costa? Um time gigante de especialistas começou a se debruçar sobre isso, colocar a mão na massa, fazer os cálculos e entender o tamanho do desafio. Nessa época nós não tínhamos a tecnologia adequada, a tecnologia foi evoluindo, os próprios levantamentos sísmicos foram ficando cada vez mais aperfeiçoados em termos de tecnologia. Fomos sendo capazes de perfurar cada vez mais profundo. Esse petróleo descoberto debaixo dessa camada de sal, por isso chamada de pré-sal, é um petróleo que há 10, 15 anos atrás era impossível de ser produzido. A tecnologia necessária para encontrá-lo e para produzi-lo foi desenvolvida nesses últimos 15 anos. Então, do ponto de vista de conquista tecnológica, isso é algo assim similar à conquista espacial. Em setembro de 2008, a comprovação. O óleo da camada pré-sal estava ali, na superfície, pela primeira vez no mundo. Foi uma euforia. As estimativas falavam em bilhões e bilhões de barris de petróleo. E a cada novo poço perfurado, o otimismo aumentava. O Departamento de Energia americano chegou a dizer que em 2030 o Brasil seria o 4º maior produtor mundial de petróleo. Naquele momento, 10 anos atrás, você tinha um conjunto menor de informações, né, que levou a essa euforia inicial. Muita gente falava que seria um mar de petróleo do Espírito Santo até Santa Catarina, evidentemente que não é isso do que se trata, mas como, digamos assim, uma nova fronteira petrolífera, inclusive no plano internacional, o pré-sal realmente vem confirmando, digamos assim, esse potencial. Só que a descoberta das reservas do pré-sal criou debates em todo o país. Discussões sobre royalties e mudanças nas leis bloquearam novos leilões e frearam a indústria. Quando o país decidiu mudar o marco regulatório, esse estudo e essa decisão demorou 2 anos. Ele acabou mais ou menos em 2010, só que quando chegou em 2010, a questão era o royalty. Quanto seria o royalty do pré-sal e para quem iria esse royalty? Essa foi uma discussão que demorou mais 2 anos, até que se chegou à conclusão que o royalty do pré-sal seria de 15%. A partir daí, então, se começa a licitar de novo. A gente ficou ali entre 2008 e 2013 sem leilões e isso atrasa, digamos assim, o desenvolvimento do pré-sal, porque é um tempo que você não recupera. Pouco tempo depois, o preço do barril do petróleo despencando no mercado internacional e as denúncias de corrupção da Operação Lava Jato tiraram a capacidade de investimento da Petrobras. Muita gente que embarcou naquela euforia inicial e apostou tudo o que tinha de olho nos frutos do pré-sal, ainda colhe prejuízos. Esse empresário investiu milhões de reais em condomínios perto do Comperj. A promessa de polo petroquímico do Rio, que ainda não saiu do papel, está retomando as obras agora, depois de 3 anos parado. Não tivemos nenhum retorno ainda. A gente está com expectativa que com essa virada aí da volta da Comperj, a gente
possamos ter o retorno que está dentro da planilha de custo da gente. Poderia ser um polo petroquímico que estaria dando vários empregos, a cidade, todo mundo trabalhando e crescendo, e nós estamos estagnados. Espero que venhamos a mudar isso. No meio de tantas incertezas, é hora de pensar no futuro. Vamos ver, então, qual é a expectativa da produção para os próximos anos. Vamos descobrir como a exploração do pré-sal vem impactando a economia brasileira. Com a evolução do pré-sal, é muito possível pensar em produzir entre 4 e 5 milhões de barris por dia no Brasil, desenvolvendo o pré-sal. Portanto, essa projeção inicial não ficou tão diferente, não. O que aconteceu é que ela foi defasada no tempo, né? Então, o que se esperava para 2020, 2021, 2022, talvez aconteça aí em 26, 27, 30. Mas que vai acontecer, deve acontecer sim. Eu não arriscaria aqui dizer em que patamar, em que posição nós estaríamos como país, mas eu diria o seguinte, mais importante do que o patamar vai ser como nós, a indústria do petróleo e gás, ela vai ser capaz de entregar para a sociedade brasileira uma indústria dinâmica, uma indústria competitiva. Hoje, metade de todo o petróleo brasileiro vem do pré-sal. De 21 plataformas como essa, que desenvolveram tecnologia de ponta e estão perfurando poços 3 vezes mais rápido do que 10 anos atrás. A quantidade de óleo que vem debaixo da camada de sal é cada vez maior e bateu recorde em abril desse ano, 1,5 milhão de barris em um dia. Temos vários sistemas de produção para entrar ainda esse ano, mais 4 sistemas de produção para entrar esse ano e mais 13 sistemas de produção para entrar até 2022. Então nós temos um grande volume de produção já mapeado para fazermos produção e ainda muitas áreas exploratórias para nós buscarmos novas descobertas. O simples fato de nós estarmos atuando no mar a 250, 300 quilômetros da costa, em lâmina d'água profunda, isso por si só é um desafio e transformar isso em custos cada vez mais baixos, trabalhando com muita responsabilidade social ambiental e com segurança, ele é um desafio que você nunca pode tirar da mesa. A gente está a exatamente 290 quilômetros da costa, no meio da bacia de Santos, no campo que é hoje o mais produtivo de todo o país, incluindo pré e pós-sal. Daqui do campo de Lula sai todos os dias 1 milhão de barris de petróleo e depois de extraído esse volume de óleo, é um navio como aquele ali que dá sentido para a nossa riqueza e leva o produto para o destino final. E para onde vai tudo isso? Em 10 anos de produção, o pré-sal gerou 40 bilhões de reais em participações governamentais, que inclui os royalties que vão para os estados. A previsão da Petrobras é que esse número chegue a 130 bilhões até 2022. Dada a situação crítica fiscal que a gente tem no país hoje, essa é uma contribuição que é bastante relevante e positiva para o Brasil. E depois a gente tem que ter um bom conjunto e boas escolhas em matéria de política para que o uso desses recursos, que são finitos e que têm um preço volátil, possa ser feito da melhor maneira possível para estimular o desenvolvimento econômico e social do país. O país tem que saber o que ele quer do pré-sal, se ele quer só produzir óleo cru e exportar, ou se ele quer que esse bem estratégico se desdobre em outras questões igualmente estratégicas, como o abastecimento nacional de combustíveis. Eu acho que a sociedade brasileira como um todo tem que ser capaz de desenhar um planejamento de longo prazo, de forma a que o país tire o melhor proveito possível desse presente brasileiro que foi o pré-sal.